Olá, amigos da história, estou de volta. Hoje com o vídeo O que aconteceu com o maior cantor do Brasil? Por que ele foi cancelado, foi aniquilado, foi calado? Vamos conhecer a história de Wilson Simonal, este que por muitos críticos da música ainda é considerado o maior cantor que o Brasil já teve. Além de cantor, compositor de sucesso nas décadas de 60 e 70, chegando a comandar vários programas de TV. Chegou na época a assinar o que foi considerado o maior contrato de publicidade de um artista brasileiro com a empresa anglo-holandesa Shell. Cantor, detentor de esmeralda técnica e qualidade vocal, Simonal viu sua carreira entrar em declínio e nunca mais alcançou o estrelato. Morreu praticamente no ostracismo, esquecido. No ano de 2012, o Wilson Simonal foi eleito o quarto melhor cantor brasileiro de todos os tempos pela revista Rolling Stone Brasil, perdendo para Ney Matogrosso, Elis Regina e Tim Maia. No entanto, muitos críticos da música consideram o Wilson Simonal como o maior cantor que o Brasil já teve. Mas que motivo levou à queda de Wilson Simonal? Ele passaria por uma situação dramática em sua vida que culminaria com o fim de sua carreira e sua morte. Vamos entender hoje por que ele foi cancelado, foi eliminado, calado para sempre. É este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. O Wilson Simonal de Castro nasceu no Rio de Janeiro no dia 23 de fevereiro de 1938. Filho de Maria Silva de Castro, uma cozinheira e empregada doméstica mineira, e do também mineiro Lúcio Pereira de Castro, radiotécnico que havia se mudado com sua mulher para o Rio de Janeiro. Simonal teve uma vida muito pobre. Seu pai simplesmente desapareceu. Para se alimentar, sua mãe, que era cozinheira, colocava uma marmita nos fundos do quintal onde ela trabalhava. Simonal pulava o muro e comia a marmita, pois sua patroa não deixava levar comida para casa. Simonal estudou em colégio católico, chegando inclusive a ter aulas de canto orfeônico ao participar do coral desta escola, mudando-se depois para um colégio público. Nesta época, conheceu em uma praça quando cantava Edson Bastos, filho do pianista Alda Pinto Bastos, que ele ensinou a tocar violão e piano. Quando jovem, Simonal foi chamado para servir o exército, e foi neste quartel que Simonal aprendeu a comandar plateia, já que era chefe de torcida do time do quartel, além de ter participado de vários bailes como cantor. No ano de 1960, Simonal deu baixa do exército como sargento e, juntando-se ao seu único irmão, Zé Roberto, que também era músico, e aos amigos Marcos Moura, Edson Bastos e Zé Ari, formaram o conjunto Dri Boys. O conjunto durou até os primeiros meses de 1961, quando se apresentaram no programa Clube do Rock de Carlos Imperial na TV Tupi. Depois da apresentação, tentaram um contato com uma gravadora por intermédio de Imperial, mas foram recusados. Isto levou o grupo ao fim. Agora, com Simonal seguindo carreira solo sob proteção de Imperial. Nesta época, Simonal chegou a substituir Calbi Peixoto em uma apresentação na antiga Rádio Nacional Carioca, conseguindo um bom contrato. No mesmo ano, torna-se crone da Boate Drink, pela qual chega inclusive a gravar 2 faixas para um LP, que só sairia em 1962. A sua exposição na Boate lhe rende um contrato com a gravadora Odeon, pela qual lançaria em dezembro de 1961 seu primeiro compacto com Terezinha, um chachachá de Imperial, em homenagem à namorada de Simonal, e Biquínis e Borboletas. Nos anos de 62 e 63, sua gravadora lançaria mais 3 compactos, antes de lançar seu disco de estreia em novembro de 63, Tem Algo Mais. Nesse disco está Balanço Zona Sul, seu primeiro sucesso nas rádios,
pouco antes do lançamento do álbum, casaria com Teresa Pugliese, já grávida do primeiro filho do casal, em 24 de novembro de 1963. O álbum e a música lhe dão maior expressão, provocando um convite da dupla Miele e Boscoli para que ele deixasse o Top Club e passasse a se apresentar nos shows que eles organizavam, conhecido como Pocket Show, no Beco das Garrafas. Simonal aceita e participa de várias apresentações entre o início de 64 e 65. Em julho de 1964, lança mais um compacto com Nana e Lobo Lobo, recebendo boa acolhida nas rádios e abrindo espaço para a gravação do seu segundo álbum, A Nova Dimensão do Samba, ainda considerado por muitos como o melhor disco da carreira de Simonal. No final de 1964, chega a excursionar 40 dias com a dançarina Marli Tavares e o conjunto Bossa 3 do pianista Luiz Carlos Vinhas pela Colômbia com o show Quem Tem Bossa Vai a Rosa. O sucesso no beco e com as músicas gravadas traz o interesse da Tupi em produzir um programa apresentado por Simonal. Assim, em janeiro de 1965, assina contrato para apresentar um programa, mudando-se para São Paulo. Em janeiro de 1966, acabou o contrato de Simonal com a TV Tupi e ele não queria renová-lo. Em vez disso, assinou com a TV Record, que era o maior canal de TV brasileiro desde 1965. Logo no início, Simonal já passou a ser uma atração fixa no programa de Elis Regina e Jair Rodrigues. Este ano lançou mais 2 compactos, em abril e maio de 1966, sendo que o segundo, Mamãe Passou Açúcar em Mim, gravado para a trilha sonora do primeiro filme Os Trapalhões na Onda do Iê e com a banda Terríveis acompanhando o cantor, estourou nas rádios e foi o maior sucesso de Simonal até então. Este novo som seria chamado futuramente de pilantragem, uma mistura de samba, iê e show, constituindo-se em verdadeiro movimento capitaneado por Wilson Simonal, Carlos Imperial e Nonato Bozar. Em 1966, no dia 20 de outubro, estreou seu programa Show em Simonal. Foi nesta época que Simonal gravou seu grande sucesso, Vou Deixar Cair. Este disco, que saiu em novembro de 66, já começava a explorar a ideia da pilantragem, recorrendo a uma mistura de compositores e estilos, tudo amalgamado pelos arranjos de César Camargo Mariano. Outro capítulo importante na história, não só de Simonal, como também da música brasileira, é a campanha do Mug. Mug era um boneco de pano preto, redondo e sem pescoço, com olhos esbugalhados, cabelos vermelhos e calça xadrez ao estilo escocês, que virou febre ao ser vendido como amuleto da sorte para o ano de 1967. Na temporada no Teatro Princesa Isabel, com o show Magnífico Simonal, o cantor escreveu nos bastidores uma música com Ronaldo Boscoli. Nela assumia-se negro e falava em luta, em uma reflexão sobre Martin Luther King Jr., pastor americano ícone nas lutas pelos direitos civis neste país. A canção foi tocada na temporada do show e gravada pela banda em 28 de fevereiro de 1967. Simonal contou que sofreu muito em sua vida por ser negro, pobre e não ter uma boa aparência. O compacto foi lançado em junho de 1967 e estreou direto no primeiro lugar da parada no Ibope. Em setembro de 1967, lançou mais um compacto, Nem Vem Que Não Tem, que fez um sucesso imenso, só ultrapassando na carreira do cantor por Samarina e País Tropical. No famoso terceiro Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, Simonal foi indicado como intérprete por tantos compositores que a organização abriu uma exceção para que ele apresentasse uma música em cada uma das 3 eliminatórias. Neste festival, vários cantores competiam e Simonal foi convidado para se apresentar. Segundo Tony Tornado, foi neste festival que Simonal causou muito reboliço. Mesmo sendo negro de origem pobre, acabou agradando muito. Foi aí que começou a inveja.
Visto então que Simonal era um grande cantor, o sistema então iria aproveitar qualquer oportunidade para eliminar, cancelar Simonal. No mês seguinte sairia o próximo álbum de Simonal, a se chamar Alegria, Alegria, bordão que Simonal usava na televisão. Em junho de 1968, Simonal lançou Samarina, de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, uma música que seria o segundo maior sucesso de sua carreira e o maior até então. A música também tornou-se o maior cartão postal de apresentação de Simonal no exterior. Em agosto de 1968 saiu o segundo disco de Simonal com o nome Alegria, Alegria, tendo como subtítulo Quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga. Em outubro, o cantor e sua banda tocaram no Olympia em Paris, aproveitando também para tocar na TV daquele país e realizar uma pequena turnê internacional. O Wilson Simonal foi recebido como ídolo no exterior, uma multidão o aplaudia de pé. Voltando ao Brasil, começaram os preparativos para mais um show teatral de Simonal, que seria batizado de Cabral e Simonal. E este foi seu show de maior sucesso de público, rodando o país todo e cantando com a banda de Simonal, o Som 3. Em abril de 69, sairia o seu terceiro álbum, Alegria, Alegria, com o subtítulo de Cada Um Tem o Disco que Merece. Vamos agora conferir um fato inusitado que aconteceu com o cantor Simonal. Ricardo Amaral, um empresário carioca, resolve promover uma turnê do pianista Sérgio Mendes no Brasil. O contrato incluía em torno de 17 apresentações do pianista e uma apresentação a ser gravada e transmitida pela TV Tupi no Clube Monte Líbano e uma apresentação a preços populares no Maracanãzinho, a última turnê. Ficou acertado então que Simonal faria o show que antecederia o de Sérgio Mendes, com os grupos Brasil 66 e Bossa Rio. No dia 5 de julho de 1969, mais de 30 mil pessoas lotavam o Maracanãzinho. Antes do pianista entrar em cena, Simonal foi então contratado para abrir o show. Simonal, nesta época, entrou nervoso, já que nunca tinha tocado para um público tão grande. E ele também achava que o público estava ali para assistir Sérgio Mendes. Mas o que aconteceu viraria notícia em toda a imprensa no outro dia. Simonal tocou 6 ou 7 músicas, apenas hits, e foi ovacionado com a plateia, cantando junto com ele durante todo o show, além de ter dividido o público em vozes, tal como fazia no seu antigo programa de TV. Durante Meu Limão, Meu Limonheiro, o sucesso foi tanto que, quando o show terminou, Simonal desmaiou no camarim. Simonal fez tanto sucesso que o pianista, muito inteligente, não queria se apresentar. Foi neste clima que Sérgio Mendes subiu ao palco e iniciou sua apresentação. Quando começou a tocar sua versão de Samarina, o público delirou. Entretanto, quando as vocalistas de sua banda começaram a cantar a letra em inglês, a plateia começou em coro a gritar Simonal, Simonal. Somente quando o cantor subiu ao palco para cantar Samarina, o público sossegou. A cobertura da imprensa foi extremamente favorável a Simonal, enaltecido mais do que Sérgio Mendes. Para alguns, como Nelson Mota, no jornal Última Hora, o Pasquim tripudiou Sérgio Mendes, considerado vendido pelo tabloide, publicando que Simonal jantou o músico. Simonal, fazendo a abertura, agradou mais do que o artista principal. Foi também nesta época que Simonal, antes de entrar no palco, estava com dor de cabeça e colocou uma bandana na cabeça, prendendo fatias de cebola para melhorar sua dor. Mas ele acabou esquecendo de tirar a bandana e entrou com ela. A bandana acabou virando sua marca. O impacto foi tão grande na cúpula de marketing da Shell, patrocinadora do evento, que estava assistindo tudo no Maracanãzinho. Negociou então com Simonal para assinar um contrato como garoto propaganda da companhia. Enquanto estava em conversações com a empresa, o cantor lançou o que viria a ser o seu maior sucesso comercial,
País Tropical. No dia 16 de setembro de 1969, o artista assinou um contrato milionário de publicidade com a Shell, sendo chamado pela imprensa da época de o mais fabuloso contrato de publicidade já assinado no Brasil, com uma duração inicial de 6 meses, sendo renovada em março de 70 por mais um ano, com condições ainda mais vantajosas para Simonal. No entanto, no dia 12 de setembro de 1969, o cantor juntou alguns amigos, entre eles o empresário Rui Brizola, para abrirem uma produtora, criando a Simonal Produções Artísticas, com o objetivo de administrar sua vida financeira. Esta empresa, junto com o Sistema, simplesmente culminaria com o fim de sua carreira. No dia 4 de outubro de 1969, subiu ao palco no Maracanãzinho, dessa vez com várias pessoas segurando cartazes com referência ao cantor, outras com bandanas na testa, tal como o próprio cantor, e regeu o público como se fosse um coral novamente, dividindo a plateia em vozes durante Meu Limão, Meu Limoeiro. Em novembro de 1969, chegou às lojas o quarto álbum de Simonal, com o título de Alegria, Alegria. O disco vendeu bem, trazendo ainda a música Que Maravilha, uma composição de Jorge Benjó e Toquinho. No mesmo mês, Simonal foi anfitrião da festa do 10º gol de Pelé. A Copa do Mundo e o início do fim. Em maio de 1970, Simonal foi convidado para acompanhar a seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo daquele ano, antes de viajar, na qual faria apresentações na Boate Eldorado em Guadalajara e uma temporada de 45 dias no Hotel Cabrera Real. Lá, o cantor conquistou o povo mexicano, sendo tratado como um ídolo, assim como os jogadores. Em uma estratégia planejada por João Avelanche para que os jogadores se sentissem em casa, Simonal participou ativamente da vida do time, tendo acesso livre à concentração, além de chegar a lançar um álbum em solo mexicano, México 70, que viria a ser lançado no Brasil apenas 40 anos depois. Os jogadores na época chegaram até a fazer uma brincadeira com o Wilson Simonal, dizendo que ele também iria participar dos jogos, e Simonal acabou acreditando, mas depois confessaram que era apenas uma brincadeira. Já no Brasil, em 24 de junho de 1970, estreou o filme É Simonal, indo na onda dos filmes com músicos que faziam sucesso na época. O filme, infelizmente, não fez sucesso, devido ao fato de ter que competir com Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, maior bilheteria do ano no Brasil, e depois com o filme dos Beatles. No ano de 71, no seu relançamento, o filme não conseguiu também atrair boas bilheterias, devido à aparição de Simonal nas páginas policiais. Episódio com o contador que acabaria com a carreira de Simonal, junto com o Sistema. Simonal tinha fundado uma empresa em 69 para administrar seu dinheiro, criando uma empresa jurídica que faria toda a sua movimentação financeira, reduzindo custos e tributos, criando a Simonal Produções Artísticas. Em setembro de 1970, a Simonal Produções Artísticas completaria seu primeiro ano de vida e, com isto, seria realizado seu primeiro balanço anual. Pelo volume de contas não paga no escritório, Simonal desconfiou que alguma coisa estava errada e ordenou uma devassa nas contas ao seu encarregado. Simonal contratou um novo contador e logo nos primeiros dias ele assustou com a quantidade de gastos pessoais lançados na conta da empresa. Na mesma época, para conseguir aumentar o volume de dinheiro entrando, Simonal decidiu renegociar o contrato que havia assinado com uma rede de televisão para participar do Festival Internacional da Canção de 1970, como jurado e como estrela do show de encerramento, além de pedir um programa semanal na rede da emissora carioca. No entanto, eles negaram a rever os contratos e Simonal, insatisfeito, acabou brigando com os responsáveis pela TV.
a TV decidiu boicotar o cantor, não só do festival, mas de toda a sua grade de programas. Em meio a tantos problemas, o contador foi demitido em maio de 1971, tendo Simonal alegado incompetência profissional. Simonal, na época, ficou com muita raiva. Havia perdido seu apartamento, seu escritório, seus funcionários, sua banda, seu arranjador, seu programa na TV e estava vendo seu sucesso e prestígio ruírem. Para completar, agora estava respondendo a 2 processos trabalhistas e cobrança de aluguéis não pagos por seu contador, por causa de pessoas que o cantor acreditava que haviam roubado. Simonal então queria que o contador confessasse o desfalque que ele acreditava que havia ocorrido e, para conseguir isso, recorreu a alguns policiais, agentes do DOPS, que o cantor conheceu quando foi interrogado em 69 por causa de uma bandeira da União Soviética presente no cenário do show de Cabral a Simonal. No dia seguinte, 2 policiais foram até a casa do contador, no Opala do cantor, e falaram que eram policiais do DOPS, a serviço de Simonal. Levaram o contador para a sede de Simonal Produções Artísticas e revelaram que queria que ele confessasse o desfalque. Como o contador negou por quase 1 hora qualquer desvio, foi levado então para a sede do DOPS. Lá continuou a negar. Foi torturado e, quando ameaçaram sua família, aceitou assinar uma declaração então, confessando o desfalque que não tinha feito. O que os policiais do DOPS não esperavam era que, após quase 20 horas sem notícias do marido, a mulher do contador fosse à Polícia Civil prestar queixa de sequestro, contando uma história de 2 homens que foram à sua casa, se dizendo vinculada ao DOPS, a serviço de Wilson Simonal, e levaram seu marido. Aí tudo se complicou. Na sexta-feira, dia 27, logo após a realização de exame de corpo de delito que confirmou que o contador havia sido vítima de tortura, 15 policiais foram destacados para encontrar o Wilson Simonal e levá-lo para depor. Em seu depoimento, Simonal disse que não mandou sequestrar nem torturar o contador, porém as coisas já estavam complicadas. O inquérito policial foi finalizado em 21 de julho de 1972. Ofereceu denúncia pelos crimes de extorsão mediante sequestro contra o Wilson Simonal e os policiais. A sentença de 1º grau saiu em 11 de novembro de 1974. Simonal foi condenado a 5 anos e 4 meses apenas pelo crime de extorsão. Simonal foi preso imediatamente e passou 9 dias na cadeia, até que os 3 desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu por unanimidade um habeas corpus para soltar o cantor. No dia 3 de julho de 1976, saiu o resultado da apelação e Simonal, bem como os 2 policiais, tiveram o crime reclassificado de extorsão mediante sequestro para constrangimento ilegal e a pena mudada para 6 meses a serem cumpridos no regime aberto. No final daquele mesmo ano, Simonal estaria quite com a justiça brasileira. Vamos entender melhor agora. Acontece que Simonal ganhava muito dinheiro, porém não tinha controle de seus gastos. Ele gostava de ostentar uma vida de luxo. Isso também contribuiu para a falência de sua empresa. Com relação ao contador, Simonal não pediu para torturar o mesmo, mas as coisas acabaram se complicando. Simonal, como músico, era um gênio, mas como pessoa era ingênuo, sem maldade. Ele não era nem da esquerda nem da direita. Ele não se interessava por política. Ele queria apenas ostentar uma vida de luxo, queria apenas cantar. Era o que ele gostava. Acontece que no dia que Simonal foi levado para prestar esclarecimento, ele acabou se assustando com aquilo tudo e acabou falando algo que acabaria com sua carreira. Na verdade, o Wilson Simonal estava com muito medo.
Ele, com medo, disse: "Eu sou mesmo do movimento, eu sou da direita." Resumindo, ele, com medo, disse que estava ao lado da ditadura. E isto acabou gerando uma revolta entre os artistas que eram da esquerda, e a imprensa simplesmente detonou Simonal, dizendo que ele era do movimento, associando seu nome à ditadura como delator. Com isto, Simonal acabou com sua carreira. Muitas empresas não quiseram mais contrato com Simonal. Também as portas das emissoras foram fechadas e seus shows cancelados. Vale lembrar também que na época muitos cantores se incomodavam com o sucesso de Simonal e nenhum deles saiu em defesa do cantor, visto que eles sabiam que Simonal não era um delator. Eles, na verdade, tinham inveja de Simonal, porque ele era negro, de origem pobre e cantava muito, e estava se tornando um mito, uma lenda. Esta confusão toda envolvendo Simonal com o cantador e a ditadura acabou calando Simonal. Ele foi simplesmente cancelado, ele foi calado, ele foi aniquilado pelo sistema todo em geral. Simonal simplesmente acabou com sua carreira pelo fato de sua ingenuidade. A vida continuou para Simonal, mas agora começaria o início do fim. Em junho de agosto de 71, Simonal gravou Joia Joia, seu último trabalho pela Odeon, o primeiro sem o som 3. Sem um grande sucesso radiofônico, o disco não obteve boas vendagens, tendo apenas a música Na Galha do Cajueiro tocando no rádio. Em 1972 já era uma nova gravadora. Simonal gravou Se Dependesse de Mim. O disco produzido por Nelson Motta deveria ser a redenção de Simonal. Entretanto, a fama de delator que o cantor foi progressivamente adquirindo após o episódio do Contador acabou por contaminar a reação da crítica especializada ao trabalho. Os jornalistas escreviam mais sobre as atividades do cantor com o DOPS do que sobre o disco. Ainda assim, o álbum vendeu 14 mil cópias, volume considerado baixo para um artista popular como Simonal. Esperava-se que vendesse pelo menos 100 mil cópias. Assim, a ideia da gravadora para melhorar as vendagens foi reenquadrar o cantor como um cantor de partido alto, ou samba joia, já que o samba vivia um bom momento. O disco lançado neste reenquadramento, Olha Aí Balandro, lançado em novembro de 1973, vendeu mais do que o seu antecessor, 21 mil cópias. Em 11 de junho de 1974, Simonal estreou o espetáculo Circos, seu último grande show no Canecão. Embora escorraçado pela crítica, ficou em cartaz até setembro, garantindo 69 apresentações. Em novembro daquele ano sairia Dimensão 75, o último disco do contrato com a Philips. Bem que começou a ter boa repercussão nas rádios, mas quando a canção estava descolando, sobreveio a prisão de Simonal em 11 de novembro de 74. Em setembro de 1975, Simonal assina contrato com a RCA. Lá teria a oportunidade de gravar versões em português de sucessos internacionais. Lançaria então Ninguém Proíbe o Amor. Ainda assim, o disco foi detonado por boa parte da crítica. Quando já estava com mais material pronto para um segundo disco da mesma linha, Ninguém Proíbe o Amor, Simonal foi convencido a lançar uma versão de Viva América, grande sucesso na Europa, batizada de A Vida é Só Para Cantar. Lançada em outubro de 1976, o compacto fez um sucesso enorme nas rádios, chegando a vender 100 mil cópias, maior marca do cantor desde País Tropical. Com este sucesso, o cantor conseguiu apresentar-se no Globo de Ouro, sua primeira aparição na Rede Globo desde 71. Entretanto, o álbum homônimo contendo a canção foi lançado apenas em abril de 77, contendo versões discoteca de antigos sucessos, e sem o sucesso do compacto para puxar as vendas, o disco vendeu muito menos. Com a desilusão, a gravadora desistiu de investir tanto dinheiro no cantor. Apenas em 79, Simonal lançaria outro disco. Se Todo Mundo Cantasse, seria bem mais fácil. Mas ao final do ano o cantor seria dispensado da sua última gravadora.
Ostracismo e morte. A década de 1980 começou com Simonal tornando-se independente. O cantor trocou de empresário e soltou alguns lançamentos pela WM Produções. Na primeira metade da década de 80, Simonal lançou apenas 2 discos, Alegria Tropical e Simonal, e 2 compactos que trazem de novo apenas a estreia fonográfica de seu filho, Max de Castro, então com 10 anos. Simonal passaria mais de uma década sem lançar nenhum disco no mercado brasileiro e, com seus discos clássicos fora do catálogo, caiu em absoluto esquecimento. Apesar de não lançar discos, continuou fazendo shows pelo país todo, agora trocando os grandes espetáculos por pequenas temporadas em boates, churrascarias e pequenas casas de shows. Com o passar dos anos, Simonal tornou-se alcoólatra, bebendo principalmente uísque. O consumo da bebida anestesiava as pregas vocais que eram forçadas pelo cantor sem que ele percebesse. Com isto, Simonal foi gradativamente perdendo a capacidade vocal, chegando aos anos 90 com uma voz muito debilitada. O disco Os Sambas da Minha Terra, lançado em 1991, foi gravado apenas graças a uma fã que pagou as horas de estúdio, os músicos e o cachê de Roberto Menescal, produtor e arranjador. Simonal ficou muito deprimido nesse período, recuperando-se apenas com o segundo casamento, com Sandra Cerqueira, em 1994. No ano de 1994 saiu A Bossa e o Balanço, primeiro registro de Simonal na era do CD, contendo seus principais sucessos e contexto de Ronaldo Bosco. Com o lançamento da coletânea, Simonal voltou a ter mídia, aparecendo no humorístico Escolinha do Professor Raimundo, de seu amigo Chico Anísio, e tendo a oportunidade de gravar um novo disco para o mercado brasileiro, depois de mais de uma década. O álbum Brasil sairia pela pequena gravadora Move e Praia no início de 1995, com arranjos do próprio Simonal. No ano seguinte saiu Bem Brasil, estilo Simonal, por outra pequena gravadora. Seus últimos anos de vida foram tristes e solitários, segundo sua esposa Sandra no documentário Ninguém Sabe o Duro que Dei. Ela disse que Simonal sempre falava: "Eu não existo na história da música brasileira, eu sou um fantasma." Sua esposa contou também que às vezes ele ia nos shows de seus filhos, mas ele ficava escondido assistindo eles cantarem de longe, com medo de sua presença prejudicar a carreira dos filhos. Nos últimos anos de vida, ele se entregou ao álcool e à depressão. Ele chegava em casa, sentava na cama e começava a chorar horas e horas. No dia 25 de março de 2000, Simonal fez seu último show no Espaço Memphis, um bar em Moema. Alguns dias depois, foi internado no Hospital Sírio-Libanês. E, infelizmente, o cantor morreu no dia 25 de junho de 2000, vítima de uma cirrose hepática decorrente do alcoolismo. Foi o fim deste que, para muitos críticos, ainda é considerado o maior cantor do Brasil. O artista acabaria morrendo sem conseguir sair do ostracismo. No ano de 2002, a pedido da família, a Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, abriu um processo para apurar a veracidade das suspeitas de colaboração do cantor com os órgãos de informação do regime militar. Após pesquisa realizada nos arquivos de órgãos federais, não foram encontrados registros de que Simonal tivesse sido colaborador, servidor, prestador, delator dos serviços daquelas organizações. No ano de 2003, concluindo o processo, o Wilson Simonal foi moralmente reabilitado pela Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em julgamento simbólico. No ano de 2009 foi lançado o documentário Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei, dirigido por Cláudio Manuel, da trupe Caceta e Planeta. No mesmo ano também foi lançada a biografia Nem Vem Que Não Tem, A Vida e o Veneno de Wilson Simonal. Em 2011 foi lançado o livro Simonal, Quem Não Tem Swing Morre com a Boca Cheia de Formiga, do historiador Gustavo Alonso, pela editora Record. Em 2018 foi lançado o filme Simonal,
onde conta a história do artista. Simonal teve uma filha, Patrícia Simonal, e 2 filhos que também são músicos, o Wilson Simoninha e Max de Castro. Em 2018, seus filhos e sua primeira esposa posaram para uma foto no lançamento do filme Simonal. Segundo muitos críticos da música, o Wilson Simonal foi o maior cantor do Brasil. Na descrição do vídeo abaixo deixarei o link do documentário Ninguém Sabe o Duro que Dei. Também deixarei o link do restante da fonte de pesquisa. Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo. Obrigado por se inscrever no canal. Você já sabe, eu voltarei.